Pessoal, boa tarde mais uma vez. Sou o professor Irã, tá? Eu vou ficar responsável com vocês aí pela disciplina de Química 3, né? Nessa segunda etapa do nosso 2021.1. Pessoal, geralmente, deixa eu falar logo aqui uma coisa para vocês. Geralmente, eu costumo mostrar os slides na tela e não costumo ligar a câmera. Por quê? Porque eu uso o computador e o celular. Tipo, o celular para projetar a para usar para projetar a minha imagem, no caso, usando a câmera do celular, que a webcam do computador é péssima, e o computador para projetar os slides. Só que nessa junção das duas coisas, geralmente fica dando um delay absurdo entre a minha imagem e a minha voz. Começa a travar. E aí, para não ter esse tipo de problema, eu costumo deixar a câmera desligada. Eu estou, inclusive, providenciando um novo computador para ver se ele vem com uma webcam melhor, com uma qualidade melhor, e aí para ver se consigo ter esse sincronismo entre a minha imagem e os slides, tá? Mas, por enquanto, eu vou preferir deixar a câmera desligada. É óbvio que eu liguei aqui agora para ter o primeiro contato com vocês e tal, para não ficar só aquela voz do além sempre falando e vocês nunca ter visto o rosto do professor, então eu apareci por conta disso. E também quando tiver alguma explicação que for preciso aparecer, né, para alguma questão de gestual, alguma coisa para ajudar na didática, eu também vou estar aparecendo. Mas no geral, a câmera vai ficar desligada, beleza, gente? Então é isso. Deixa só. Então esse é o primeiro recado. A nossa aula de hoje, ela vai ser basicamente para mim apresentar a disciplina para vocês, tá? Então a gente nem vai falar de conteúdo hoje, vai ser só para apresentar a disciplina, mostrar como que vai ser a nossa dinâmica de trabalho, a questão dos horários certinho, que eu acho que inclusive eu esqueci de colocar no slide, mas a gente vai já comentar sobre isso. E sobre o funcionamento mesmo da disciplina, tá? Deixa só eu projetar os slides aqui, gente, só um minuto. Aí é o seguinte, gente, eu projetei os slides aí. Se ele desaparecer da tela de vocês, tá? Vocês me avisem imediatamente, porque também acontece isso. Às vezes a conexão do computador cai e do celular não cai, né? Então, se acontecer isso, vocês me avisem. Pessoal, antes da gente começar, eu queria perguntar para vocês, vocês lembram-se de cabeça quando foi que vocês cursaram a última disciplina de química de vocês? Se foi, sei lá, no semestre passado, no ano passado? Alguém consegue lembrar quando vocês cursaram Química 2? Professor, se estiver enganado, foi no semestre de 2019, o primeiro. Aí de lá para cá não tiveram mais química, né? Não. Obviamente. A gente Beleza. teve, Lucas, a gente teve, pô, com aquela professora com Carla, acho que foi no segundo semestre Não, do. a última química foi com a Alcidene. Foi com Foi não, pô, acidente. foi com Carla. Carla foi Foi, Ah, pô. biologia. é verdade. A Foi com a química que a gente Alcidene, foi teve com a presencial professora, ainda. hein, Lucas e Jean? A química que a gente teve com a professora foi com Joelane. Foi nesse Não, não, Aí comecinho. foi eu nunca Química fui com 1. Carla, com a Carla Não. com Carla de biologia com química. Tá certo, tá certo. Ah, sim. Mas foi, professor, a última química foi com a Alcidene, foi presencial ainda. Foi, Beleza. porque parece que a gente teve a primeira química no primeiro semestre de 2018 e a química 2 foi no segundo ano, não foi no começo? Foi isso mesmo. Beleza, gente. E se eu perguntar para vocês, o que que vocês, quando fala química, o que que vocês lembram, assim, de recordação, obviamente? A tabela periódica. É, já ia falar isso aí. Quem mais? Lembro Nossa, algumas coisas de Alcidene, que era o negócio de liberar umas coisas assim, que produzia umas Combustão, formulazinhas. pressão, atmosfera. Equações É isso químicas. aí, ó. Isso aí mesmo. reagentes.
Beleza, gente. Então, é o seguinte. Antes da gente começar, eu já falei isso antes da gente começar umas 10 vezes e a gente já começou, na verdade. A nossa disciplina é o seguinte. Ela é um pouco, ela é um pouco diferente da Química 1, que vocês viram lá no início do curso de vocês. E ela é bastante diferente da Química 2, tá? A Química 2 é um ramo da química que estuda físico-química, tá? Que estuda geralmente cinética de reação, calor liberado das reações químicas, estuda as soluções, esse tipo de coisa. Já que na Química 3, ela é diferente. Aqui a gente vai estudar basicamente a química do carbono, tá? O carbono é um elemento químico e ele é um elemento químico com propriedades surpreendentes e propriedades especiais. E E aí a gente professor, pode falar. seria a química orgânica também? Isso, o nome é química orgânica. Química orgânica. E aí nós dedicamos uma parte da química só para estudar os elementos do carbono, tá? Então, isso que a gente chama de química orgânica. Então, por exemplo, a química do primeiro ano a gente chama de química geral, a química do segundo ano a gente chama de físico-química, porque ela é uma mistura de física com química, estuda cinética, estuda termodinâmica, esse tipo de coisa. E a química do terceiro ano a gente chama de química orgânica, que é a química proveniente, é a química dos elementos do carbono. Aliás, é a química dos compostos de carbono, tá? O elemento é o carbono, e a gente vai estudar os compostos que contêm carbono, tá? É basicamente isso. Então, nossa química toda vai ser baseada nisso. Aí eu falo que ela é muito diferente, porque na química 2 a gente tem muita conta, muita matemática, tá? Tem muitas fórmulas, muitas equações. Já na química 3 não tem, tá? Na química 3 vocês vão ver, com o decorrer da disciplina, que ela é uma disciplina bem mais tranquila, bem mais sossegada, tá? De início vai ser vocês nomear, vocês vão ter que aprender, vocês vão aprender a nomear compostos, vão aprender a contar carbonos dentro de uma cadeia carbônica, esse tipo de coisa, tá? Então, ela é uma disciplina mais descritiva, digamos assim, tá? Ela não tem tanto essa parte da matemática, beleza? Mas mesmo assim, ela vai precisar que vocês estudem, mesmo não tendo a parte da matemática, mas ela vai precisar da dedicação de vocês, tá? Isso a gente não vai conseguir fugir, tá, gente? Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Essa nossa disciplina, ela é semestral, tá? Então, se ela é semestral, quer dizer o quê? Que ela vai começar agora, nessa segunda etapa do 2021.1, e ela vai ter que acabar nessa segunda etapa do 2021.1. Então, dentro dessas 9 semanas, se eu não estiver enganado, a gente vai ter que trabalhar com essa disciplina toda, tá? Então, possivelmente, a nossa carga horária de trabalho, de tudo, de aula, de trabalho, ela vai ficar um pouco pesada, para a gente poder conseguir cumprir essa carga horária. Mas é óbvio que eu também não vou abusar, né? Não vou amutuar vocês de trabalho. Professor, Pode falar. ela é de 80 horas ou é 60? Ela é de 80. Não, Hum, 60, não, 60 horas, que corresponde a 80 aulas. uhum. Entendeu? Ela é de 60 horas. Por isso que ela é semestral. Se ela fosse só de 30 horas, ela seria anual. Então ela ia correr agora e ia correr mais na frente, tá? Mas como ela é uma disciplina de 60, ela é uma disciplina semestral. Beleza? Tranquilo. Tá. Então, outra coisa, que isso eu nem coloquei nos slides, mas eu já vou falar aqui. As nossas aulas, como eu já coloquei no grupo, acho que eu já coloquei lá no Classroom, se não coloquei, vou colocar também, e já está na agenda. As nossas aulas, elas irão acontecer dia de terça e dia de quinta, às 15 horas, tá? Então, mais ou menos 1 hora de aula, tá? Pode ser, vai ter dias que vai passar um pouquinho, vai ter dias que vai ser um pouco reduzido, mas a nossa média, a nossa base é 1 hora de aula, tá? Então, toda terça e toda quinta. Aí alguém já vai perguntar, professor, então quer dizer que química só vai ser nesses 2 dias? Não, tá? Não, vai ter dias que eu vou postar materiais ou videoaula para vocês fora desses 2 dias. Esses 2 dias significa que vai ser os dias que vai ter encontros ao vivo, tá? Mas durante a semana vai ter dias que eu vou estar postando materiais para vocês, tá? Seja atividade, seja algum texto, qualquer coisa do tipo para vocês estarem estudando aí, beleza? A única coisa que vai ficar fixado para a gente aqui é a questão dos encontros síncronos, que serão terça e quinta, obviamente, tá? Deu para entender, gente, essa primeira parte? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Sim. Tá.
A questão, gente, da nossa dinâmica de trabalho, ela, ela não vai mudar em relação ao que vocês já devem estar vendo aí nas outras disciplinas, tá? Vai ser nossos encontros, tá? Eles vão acontecer, os encontros ao vivo que eles vão acontecer via Google Meet, como está acontecendo agora nesse exato momento, né? Então, a nossa plataforma aqui, o Google Meet, ele vai ser utilizado para os nossos encontros ao vivo, tá? As videoaulas gravadas, tá? Então vai ter também videoaula gravada, tá? Ou seja, quando não tiver encontro ao vivo, tá? Vai ter os encontros que não são ao vivo, são encontros assíncronos. Esses encontros assíncronos, eles serão através de videoaula. E essas videoaulas, elas serão disponibilizadas no YouTube e o link dessas aulas estará disponível no Classroom, tá? Então é só vocês clicar que já vai levar direto para o YouTube, já vai assistir a aula sem problema, tá? As aulas também que serão ministradas aqui via Google Meet, elas obviamente estão sendo gravadas e também serão disponibilizadas no YouTube e anexadas no Classroom, tá? Então, o Classroom, que é o nosso Google Sala de Aula, ele vai ser, obviamente, a nossa principal plataforma de contato, tá? Ou seja, vai ser nossa principal plataforma da turma, tá? Porque às vezes o aluno pensa assim, professor, o senhor não colocou essa informação no WhatsApp. Porque o WhatsApp ele é um canal de comunicação, mas ele não é um canal de comunicação oficial. Tá? O nosso canal de comunicação oficial, onde vai estar todas as informações da turma, vai ser no Classroom. Tá? Então é importante que vocês já se atentem para isso. Tá? Então vai ser lá onde vai ter as informações. Então as aulas gravadas, elas serão postadas no YouTube e logo em seguida os links serão disponibilizados no Google Sala de Aula, tá? Os exercícios, eles e as atividades avaliativas, eles serão postados via Google Forms, tá? Então, os trabalhos de vocês, eles serão postados para vocês responderem via Google Forms, tá? Eu não sei se vocês já devem estar trabalhando com isso em outras disciplinas também, né? Então, acho que nem precisa explicar. Mas à medida que for surgindo alguma dúvida, vocês vão me avisando que a gente conversa, tá? Então, as atividades avaliativas e exercícios serão via Google Forms, beleza? No Classroom, além das aulas, de todas as informações, vai ser lá que vai ser postado também as atividades, tá? E vai ser também lá que vai ser postado tipo textos para leituras, textos adicionais, atividades, algum fórum de discussão, né? Por exemplo, a gente está estudando algum conteúdo e tem algum assunto polêmico dentro daquele conteúdo, ou nem polêmico, pode ser um assunto que leve à discussão, tá? E aí eu posso criar um fórum de discussão, né? Colocar no Classroom e pedir a participação de vocês. É óbvio que tudo que vocês estiverem participando nessa disciplina vai ser contabilizado como participação, como ferramenta avaliativa no final, tá? E aí já a gente vai falar a questão das avaliações, mas todas as atividades que vocês estiverem realizando serão importantes aqui para contabilizar nota, digamos assim, tá? Então, esse slide aqui, gente, foi só para a gente falar de maneira bem rápida aí sobre a questão das nossas dinâmicas de trabalho, tá? Essa figurinha aqui, gente, é só para vocês entenderem um pouco, porque, tipo, a gente já começou essa questão de ensino remoto desde o ano passado, né? Então, tem fases que a gente está meio cansado, tem fases que a gente está animado, tá? Mas faz parte de todo o processo. Então, essa figura aqui, ela traz para a gente uma imagem da questão do ensino remoto. Ou nem tanto do ensino remoto, mas do nosso gerenciamento do ensino. Tá? Porque hoje, com essa questão do ensino remoto, a gente consegue trabalhar, obviamente, de casa, né? Então, nos vários ambientes. Né? Pode ser sentado numa poltrona, num puff, digamos assim, ou numa mesa estudando, na janela, na calçada, na sala de estudo. Então, você tem a comodidade de estar estudando nos vários ambientes da sua casa, né? Ou numa rede, obviamente, também dá para fazer isso. Você tem toda essa comodidade. No entanto, por conta dessa comodidade, de estar em casa, de estar estudando, a gente precisa sempre aliar, né? Aliar a questão da comodidade e do compromisso com o tempo, né? Por ser muito fácil, por eu estudar na hora que eu quiser, e no ambiente de casa que eu quiser, sem precisar ir para a escola, por um lado, tem isso, né? Tem um lado bom, tem a comodidade. Mas é sempre importante a gente ter em mente a questão do compromisso, tá? Com aquela rotina de estudo, tá? Então, essa figura foi basicamente para mostrar isso.
essa questão dos vários ambientes que a gente pode estudar, mas também a gente ter um controle do tempo, tá? Ter o controle dessa questão do compromisso, tá? Do compromisso do compromisso de estudo em si, tá? E aí é interessante que vocês criem uma rotina para cada disciplina. É toda aquela história que vocês já devem ter escutado todo professor falar, né? E aqui eu vou enfatizar para vocês que isso é importante, tá? Essa questão de vocês criar essa rotina de estudo, beleza? Agora é o seguinte, vamos para uma das partes mais importantes, que é a questão da ementa, tá? Que é a questão dos conteúdos que nós iremos trabalhar aqui nessa disciplina, tá? Os conteúdos que nós iremos trabalhar nessa disciplina já está aparecendo na tela de vocês, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar será a introdução à química orgânica, tá? Então, a gente vai entender como que surgiu essa história de química orgânica, tá? E vamos ver também os principais fundamentos da química orgânica, tudo aquilo que compõe a base da química orgânica, tá? Depois disso, nós iremos estudar uma coisa chamada principais funções orgânicas, tá? Porque é o seguinte, gente, a química orgânica, ela existe milhares de moléculas que compõem a química orgânica. Só que essas moléculas, elas são divididas em classes, tá? É como se fossem umas gavetas, tá? Para você guardar as moléculas que pertencem à mesma classe. E essas classes são chamadas de funções. Ou seja, para mim guardar todas as moléculas em gavetas individuais, na questão de classificação, elas precisam ter alguma característica em comum. E que característica é essa, professor? A característica em comum é aquilo que a gente chama de função. Ela tem que ter um grupamento dentro da molécula que é similar entre elas todas. Tá? E aquilo que a gente chama de funções orgânicas. E aí, quando a gente estiver estudando, obviamente vocês vão entender o que eu estou falando de fato. Só estou dando um spoilerzinho aqui inicial. Beleza? Então a gente vai estudar depois. Nosso segundo conteúdo será principais funções orgânicas, tá? Nosso terceiro conteúdo será isomeria. Quer falar, Giovana? Não escutei. Sem problema. Eita, perdão. Não, tranquilo. O nosso terceiro conteúdo, gente, vai ser isomeria, tá? O que é isomeria, professor? São aquelas moléculas que possuem mesma fórmula molecular, mas possuem estruturas diferentes, tá? Ou tem até moléculas que possuem até estruturas similares, mas elas possuem arranjo espacial diferente, tá? Então a gente vai estudar isomeria. Esse iso quer dizer igual, tá? Então são moléculas que aparentemente são iguais, mas não são. Tipo isso. A gente vai estudar isso aqui, tá? O nosso quarto conteúdo vai ser as principais reações orgânicas, tá? Então o que acontece? Aqui a gente vai pegar as funções orgânicas que a gente estudou, tá? E aí a gente vai trazer elas para as reações orgânicas. Vai ser o quê? Vai ser eu pegar moléculas orgânicas e misturá-las, ou seja, prever que produtos que serão formados quando eu misturo duas moléculas orgânicas, né? Então a gente não estuda reação química, que é eu misturar dois compostos químicos para formar um terceiro, um produto. Então aqui a ideia é a mesma, eu vou misturar dois compostos orgânicos para gerar um terceiro composto orgânico, tá? Formar ali a minha reação. Então vou ter dois reagentes para formar um produto, beleza? Então são as reações orgânicas, a gente vai estudar também um pouco, tá? O nosso quinto conteúdo, ele é o conteúdo de biomoléculas, tá? Ele é o conteúdo de biomoléculas. São aquelas moléculas gigantes que fazem parte aí do nosso metabolismo, tá? Que são moléculas orgânicas, a gente vai estudar, tá? Então tem as vitaminas, tem as gorduras, tem os carboidratos, tem os lipídios, todas essas questões aí, tá? E se possível, a gente vai também ver um pouco de polímeros, que são as moléculas gigantes, tá? Então, nosso conteúdo programático, tá? Nosso conteúdo que a gente vai ver aqui nessa disciplina são esses 6 conteúdos, tá? Então, ele vai desde introdução à química orgânica até a questão de polímeros. Deu para entender, gente, a questão dos conteúdos? Tá tranquilo para todo mundo até agora? Deu para entender sim, professor. Obrigado. Beleza. Aí tem a questão dos livros. Você não tem livro didático, não, né? Só para me confirmar? Não. Não, né? Beleza. Assim, gente, então eu vou explicar essa parte aqui. Quanto aos livros, as minhas aulas, eu pego os materiais de inúmeros livros, tá? Porque, tipo assim, tem livro que traz uma ilustração melhor do que o outro. Aí eu vou montando um slide, pego aquela ilustração,
coloco no slide. Então eu faço um mix, uma mistura de vários livros, tá? Só que aqui para nossa aula, caso vocês tenham interesse e quiserem pesquisar, eu acho que vocês conseguem encontrar fácil na internet. Tem esses dois livros que eu gosto bastante, assim, que eu uso como base, tá? Apesar de eu fazer uma mistura de vários livros, mas tem esses dois que eu gosto muito, que é o Ser Protagonista, Química 3, tá? Um livro muito interessante. E o outro livro aqui é o Química Ricardo Feltri, ou Química Feltri, que é o volume 3 também, de Química Orgânica. Esse livro do Feltri, ele já foi publicado aí há mais de 20 anos, tá? Então, ele já tá bem familiarizado na internet. Então, eu vou procurar esse livro aqui, gente, ó, do Feltri, e vou estar disponibilizando para vocês. O Ser Protagonista, infelizmente, eu não tenho. Aliás, esse livro aqui ele é muito novo, então eu não sei se tem aquela questão de pirataria, esse tipo de coisa. Então, o livro, quando ele já passa muito tempo que foi publicado, ele vira como se fosse uma espécie de domínio público. Então, com o Feltri acontece isso. Já o Ser Protagonista, por ser um livro muito novo, eu não consigo disponibilizar, tá? E aí, se eu disponibilizasse para vocês, eu estaria cometendo crime de pirataria, digamos assim, tá? Então, o Feltri, que é um livro completo, muito bom, excelente, eu vou estar disponibilizando ele para vocês em PDF. Então, vocês vão lá, vão baixar, vão guardar aí nos materiais de vocês, que vai ser o nosso livro para vocês estudarem e consultarem, tá? Porque por mais que tenha as aulas, tenha os vídeos, tenha os slides, não adianta, sempre é o livro onde vai conter ali aquela informação mais completa. A gente não consegue abordar tudo dentro de uma hora de aula, né? Ou num videozinho ali de 20 minutos, não tem como, tá? Então tem muita curiosidade, muita coisa que que só vai ser abordada de maneira completa dentro do livro, tá? Então é importante que vocês se atentem a isso, tá? Então, além dos vídeos, dos slides, é importante que vocês estudem pelo livro, tá? O livro é onde tem as informações aí de maneira mais completa. Tá, gente? Tranquilo até agora? Agora, gente, ó, seguinte. Eu falei que os conteúdos eram uma parte muito importante, obviamente são, sim, mas tem a questão da avaliação, né? A avaliação também é um pilar muito importante da nossa disciplina, tá? E as avaliações, a avaliação, ela vai estar distribuída desse seguinte modo. Lá no SWAP, tá? Lá no famoso SWAP, que é onde eu tenho que registrar as notas de vocês precisam ter lá duas notas, tá? E essas duas notas irão, no final, compor a média, que vai ser a média da disciplina, da nossa disciplina, tá? Então, como que eu vou compor essas duas notas de vocês que vai ter que estar lá no SWAP? Vai ser assim, eu vou postar atividades avaliativas, tá? Atividades avaliativas. O que são as atividades avaliativas, professor? São listas de exercícios daquele conteúdo que será abordado, tá? Então, vai ter atividade avaliativa 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Tá? Então, vai ter isso. Então, a atividade avaliativa 1, ela vai estar relacionada com uma introdução à química orgânica. Então, esse primeiro conteúdo de introdução à química orgânica, eu vou fazer uma atividade avaliativa com vocês, para esse primeiro conteúdo, beleza? Principais funções orgânicas, também vai ter uma atividade avaliativa, que é a atividade avaliativa 2. Aí aqui embaixo, ó, principais funções orgânicas, vai ter outra atividade avaliativa 3. Alguém vai perguntar, professor, por que está repetindo aí? Porque as principais reações orgânicas, principais funções orgânicas é um conteúdo bastante extenso, tá? Conteúdo bastante extenso. Então, eu vou dedicar para esse conteúdo duas atividades avaliativas, ou seja, duas listas de exercícios para esse conteúdo, beleza? E aí a somatória dessa atividade 1, 2 e 3, a somatória, aliás, a média aritmética dessas três notas, dessas três atividades avaliativas, ela vai compor a nota 1 de vocês, tá? Então é importante, gente, que vocês não deixem, que vocês tentem entregar todas, porque se estiver faltando uma dessas atividades, vai ter um impacto na nota de vocês. Por quê? Porque é uma média aritmética, tá? Não é uma média ponderada, não tem peso. Então é a somatória das três dividido por 3. Então se falta um, então você já vai ter um desfalque aí, beleza? Então as atividades avaliativas é como se fossem uns tijolinhos, tá? Vocês vão ter que colocar os 3 lá para compor a nota 1 de vocês,
Então, se ficar faltando um tijolinho, obviamente a nota de vocês já vai ficar bastante comprometida, tá? Tá. E quando eu falo atividade avaliativa, pode acontecer também, por exemplo, da atividade avaliativa, no padrão elas valem 100 pontos, né? Que é como se fossem os 10. Só que às vezes elas podem valer 80, né? E eu colocar uma outra atividade complementar, que não seja uma lista de exercício, para valer os outros 20, tá? E aí compor a atividade avaliativa 1. Então pode ser que aconteça isso, tá? Então só que vocês obviamente serão avisados com antecedência, tá? Contudo, serão avisados com antecedência em relação a isso, beleza? E lá na nota 2 é o mesmo esquema. Vai ter atividade avaliativa 4 para isomeria, atividade avaliativa 5 para reações orgânicas e atividade avaliativa 6 para biomoléculas, tá? Então a gente vai ter o mesmo esquema. Então vai ser a média aritmética da atividade 4, 5 e 6 para compor a nota 2. E aí lá no final o próprio SWAP vai fazer a soma da nota 1 com a nota 2 e tirar uma média da disciplina, tá? Então o esquema da nota de vocês vai seguir esse roteiro aí, dessas atividades avaliativas. Beleza, gente? Beleza. Então, por lógica, não vai ter prova, né, professor? Só vai ser atividade avaliativa, né? Isso, só vai ser as atividades avaliativas. Ah, entendi, professor. Professor, no caso, toda semana, basicamente, vai ser uma atividade avaliativa ou não? Não, toda semana não. Toda Vai semana não. depender quando o senhor terminar os assuntos, né? Isso, vai depender de quando eu terminar os assuntos. Entendeu? Não vai ser toda semana, não. Adorei. Até porque nós temos 9 semanas de aula. E a atividade avaliativa só são 6. Então não vai ser toda semana. Beleza? Então, e também eu acredito que o senhor não termine em uma semana, né? Alguns assuntos aí, eu não sei. Não tem como. Tem uns que não tem como terminar em uma semana. Tipo, reações orgânicas não tem como. Funções orgânicas não tem como. Entendeu? E aí a gente vai trabalhando aí ao longo das semanas e a gente vai ver como que vai andar aí os conteúdos. Mas não vai ser toda semana, tá? Mas outra coisa que eu devo avisar para vocês. Não deixem acumular conteúdo e só estudar quando eu postar atividade avaliativa. Isso é perigoso, tá? Porque apesar do conteúdo não ser tão difícil, mas se vocês deixarem acumular, aí vai ser complicado para pegar, entendeu? Se torna muito, né, professor? Isso, eu peço que vocês não deixem criar uma bola de neve. Sempre vão estudando e mantenham o conteúdo sempre em dia. Porque às vezes o aluno fala assim, não, quando eu postar atividade avaliativa eu vou estudar. Mas não, é melhor estudar antes, tá? Então esse é um recado que eu deixo para vocês, beleza? Pessoal, aqui está o meu contato, mas você já tem lá o meu número no grupo do WhatsApp, então esse slide aqui não faz muito sentido, mas de qualquer forma tem meu e-mail, tem meu contato. Eu sempre deixo claro, vocês, quando surgir dúvida, vocês podem me mandar mensagem quando quiserem, tá? Qualquer horário, qualquer dia. É óbvio que também não vou responder qualquer horário, qualquer dia, né? Mas as mensagens vocês podem me mandar qualquer dúvida que surgir, podem entrar em contato comigo sem problema, tá? Que eu vou estar respondendo vocês na medida do possível. Beleza, gente? Então, estou deixando meu número aí, tá no grupo também, em relação a isso. Então, em termos de informações da disciplina, o que eu tinha para falar para vocês era basicamente isso. Algumas dúvidas, algumas coisas vão estar surgindo ao longo das aulas e a gente vai conversando, mas pelo menos o planejamento inicial que eu queria falar sobre nossa disciplina vai ser isso, tá? E aí as nossas aulas, elas serão normal, vai ser uma aula expositiva dialogada, digamos assim. Eu vou estar projetando aqui os slides, vou estar batendo um papo com vocês, vou querer a participação de vocês, tá? Sempre que possível, eu queria muito que vocês participassem das aulas, tá? Sempre que vocês puderem, também participem das aulas ao vivo, porque às vezes o aluno fala assim, não, eu não vou participar, porque o professor vai gravar a aula, mas geralmente a aula de 1 hora, para você assistir ela gravada, às vezes é meio complicado. Então é melhor você assistir ela ao vivo, que aí já vai surgindo a dúvida, você já vai tirando a dúvida, já dá prosseguimento ao conteúdo, tá? Então eu vou querer muita participação de vocês, tá? Em relação às nossas aulas. E para finalizar, gente, eu queria fazer um convite para vocês, ó. Na sexta-feira, o nosso campus, tá? O Instituto Federal do Sertão Pernambucano de Oricuri, campus Oricuri, ele vai estar promovendo o terceiro dia do Químico, tá? Dia 18 de junho agora, sexta-feira. Porque nesse dia é comemorado o dia do Químico, tá? E aí a gente vai fazer um evento
tá? Um evento vai ser o quê? Vai ser um evento em comemoração ao Dia do Químico, tá? Então vai ser o dia todo com palestras, tá? Com palestras focadas na questão da química e suas interfaces na pesquisa científica, ou seja, mostrando algumas áreas da pesquisa científica na qual a química tem sido aplicada, tá? Então, gostaria de convidar vocês, quem tiver interesse, vai ser transmitido pelo canal da Coordenação de Química, o CLQTube, tá? Eu vou estar colocando depois lá no WhatsApp certinho, os links tudo certinho. Vocês podem também se inscrever no evento para ganhar certificado, tá? De participação no evento científico, tá? Emitido pelo próprio IF Sertão. Eu depois posso mandar o link lá no grupo também, do IF Eventos. E aqui a gente tem a programação, tá? Então tem palestras o dia todo, desde pela manhã, pela tarde e pela noite. E aí também vou estar postando no grupo, tá? Para vocês. Depois vocês podem dar uma lida, achar interessante o título, a temática. Aí vocês podem ir lá no site do IF Eventos, se inscrever e aí na sexta-feira assistir, tá? Tem muita coisa interessante aqui, gente, de química mesmo, beleza? Então depois vou estar postando no grupo, vocês dão uma olhada lá. Então vocês todos aí são convidados para estar participando, tá, gente? Então, alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Por mim, tudo bem. Tranquilo. Beleza, gente. Então é o seguinte. Então, a nossa aula de hoje, ela era basicamente isso, para apresentar o conteúdo. Então, vou desejar para vocês aí uma boa tarde, uma boa semana. E nos encontramos novamente na quinta-feira, às 15 horas. Beleza, gente? Beleza. Pois até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, professor. Tchau.